Então, gente, de tudo que a gente foi conversando na primeira aula, eu acho que, basicamente, as questões todas se resumem a essa pergunta. Eu preciso ter a capacidade de responder quem é o meu consumidor. Tá? Eu acho que esse é o grande esforço de qualquer organização hoje em dia. Quem que vai consumir o meu produto? A gente até poderia sofisticar, eu sempre que eu ponho esse slide aqui, eu fico pensando, eu acho que eu talvez deva incluir aqui ainda mais uma questão. Hoje, a gente não deve só pensar quem é o seu consumidor, quem é o meu consumidor, né? Hoje, na verdade, eu preciso pensar duas coisas. Quem é meu consumidor e quem é o meu cliente. Quem consegue me explicar? Já deu tempo de alguns de vocês acordarem aí. Quem tem coragem de me ajudar a entender aqui? Qual que é a diferença entre consumidor e cliente? Por que é relevante eu, como profissional de marketing, ou eu, como responsável por essa área, tentar responder essas duas questões? Quem consegue me ajudar? De forma muito simples, tá? Poxa, achei que alguém Eu tinha... acho Ah, que Michele foi, beleza. o consumidor, ele compra um determinado produto de uma empresa sem criar aquele vínculo com a loja, né? Eu acho que o cliente, ele acaba pensando em determinar e ele, assim, olhando para a loja, eu acho que ele acaba sendo cliente mesmo, né? Não compra só um produto e não volta. Ele, na verdade, a gente consegue e a importância de entender, eu acho que conhecer o cliente, não só o consumidor, entender o que ele vai fazer dentro da minha empresa. Então, assim, se eu tenho um produto, eu quero só vender aquele produto, ou eu quero deixar ele dentro da minha empresa para vender serviços. Se eu tenho serviços, né, na verdade, para oferecer. Ou se eu tenho algum outros serviços que eu posso, né, o famoso cross-selling aí, né, tipo, oferecer para ele. Então, eu acho que essa é a diferença. E conhecendo muito bem, eu acho que você consegue fazer muito bem essa parte de encantar o cliente, que é essa parte, acho que do CRM, ela é bem forte, um CRM bem estruturado, ele vai conversar com o meu cliente, com o meu consumidor que comprou um primeiro produto, eu vou tentar entender se esse consumidor, ele pode virar um cliente, se esse cliente, eu vendi aquele produto, mas eu posso oferecer um serviço, e se eu ofereci um serviço, eu posso oferecer um produto mais top para esse cliente. Legal, Michele, você fez algumas considerações interessantes aí. Já vamos aprofundar. Deixa eu ver, puseram aqui no chat algo parecido com o que você falou. Consumidor só quem compra, cliente quem volta. E a Ornella mencionou aqui, com o cliente há um relacionamento mais próximo, talvez. Vamos lá. Tá certo em partes. Vamos corrigir isso. A palavra consumidor vem justamente do verbo consumir. Ou seja, consumidor é aquela pessoa que efetivamente vai utilizar o seu produto. Ela abre, come, ela visita, ela dorme na cama do hotel, etc, etc. O consumidor, portanto, não necessariamente é o cliente. Mas o que diferencia um do outro não é o fato da recorrência, é o fato de que o cliente é com quem você efetivamente se relaciona. Consumidor não necessariamente você se relaciona. Como assim? Pensa o bebê. O bebezinho que usa fralda. Ele é o consumidor da fralda, mas não é ele o seu cliente. O cliente do fornecedor de fraldas é a mãe, é o pai, é a tia, é a avó, é o padrinho, a madrinha. São as pessoas que realmente vão lá comprar. E há alguns anos, já tem aí uns 15 anos, a área de marketing percebeu que o cliente ele também poderia ser quebrado em dois. Eu tenho o comprador efetivo, que é aquela pessoa que faz a transação final, então ele pega o produto e me dá o dinheiro, e eu tenho o cara que é chamado de shopper, né? O cara ou a cara, né? Lembrando que temos uma pessoa ali, que é o shopper. O shopper é a figura que vai fazer a pesquisa, que vai participar de um momento de avaliação, de consideração das alternativas, de repente ele vai presencialmente até as possibilidades, vai verificar o que tem, vai conversar com os vendedores, vai conversar com os amigos nas redes sociais, etc, etc. Então eu tenho três figuras que eu, como profissional de marketing, preciso conhecer, porque eventualmente essas três figuras não são a mesma pessoa. Então, eu tenho alguém que faz toda a pesquisa, um outro alguém que vai lá e efetua a compra, e um outro alguém que efetivamente vai consumir.
né? Você quer dar um presente de casamento e a pessoa não fez, o casal não fez uma lista de casamento. Então, você, seu marido, seu namorado, sua namorada, vão lá fazer uma pesquisa. O que a gente pode dar para essas pessoas que vão se casar? Vai fazer a pesquisa. Outra pessoa vai lá e efetua a compra na loja. E quem vai ser o consumidor? O casal lá que vai efetivamente se juntar. Tá? Então, são 3 estágios diferentes. E você fala, tá bom, Falcão, mas e daí? No final das contas, por que você está falando disso? Ué, porque eu preciso, de alguma forma, buscar mecanismos para me relacionar com cada um desses 3. Eu preciso buscar mecanismos para convencer cada um desses 3 de que a minha proposta de valor é a mais interessante possível. Por quê? Eu preciso convencer o shopper, quando ele está fazendo a pesquisa dele, de que ele deve entrar na minha loja. Mas uma vez que ele entre na minha loja, eu preciso convencê-lo a efetivar a compra. Né? E, no final das contas, a pessoa que vai consumir tem que ficar feliz. Então, não adianta eu criar uma expectativa na cabeça do shopper, na cabeça do buyer, do comprador, que aquele produto é lindo, maravilhoso, porque eu fiz uma embalagem que é totalmente diferente da embalagem dos meus concorrentes. Né? Você chegou ali no supermercado, você foi na prateleira de molho de tomate, você viu uma embalagem que você fala, nossa, que embalagem bonita, que preço legal, que promoção maravilhosa, vou comprar. Aí você chega em casa e entrega para a pessoa que vai preparar o almoço, e a pessoa faz um molho que é horroroso. Você também pode ser o consumidor, mas a família inteira se senta à mesa para comer aquela macarronada, e aquele molho tem, sei lá, gosto de chulé. Galera, o que adiantou eu ter feito uma embalagem linda e maravilhosa? Tá? Então, eu como profissional, eu preciso entender que apelos eu crio para cada um desses 3 e o que realmente eu entrego no final das contas em termos de produto. Porque se o consumidor não for o meu cliente, não adianta eu ter um ambiente de loja lindo e maravilhoso, porque o consumidor não vai saber disso. Né? Ele vai ter um contato com o produto, e o produto, portanto, tem que ter uma usabilidade muito boa, ele tem que ter um aspecto muito agradável, se de alguma forma ele for ficar aparente, né? Ele for ficar disposto ali, né? Então, esteticamente, ele tem que ser simpático. Hoje em dia, essa questão estética é muito importante. Né? Então, esse conhecimento é a pedra fundamental para eu começar a caminhar. Tá? Então, o que a Michelle falou procede, o que as outras pessoas que puseram aqui no chat, a Ornella, inclusive, procede, né? Mas existe essa diferença, não necessariamente é a mesma pessoa. Tá? E não sendo essa pessoa, portanto, eu tenho uma dificuldade ainda maior, ainda mais se o consumidor não está me frequentando. Como é que eu vou saber quem ele é? Como é que eu vou saber se ele gostou, se ele não gostou? Eu deveria, portanto, criar mecanismos de pesquisa, mecanismos de interação para conversar com cada uma dessas pessoas. Por exemplo, na embalagem, coloca um QR Codezinho e pede para a pessoa entrar nesse QR Code, ler esse QR Code, responder uma breve pesquisa. Todo mundo que responder vai ganhar um desconto. Então, aquele casal lá que estava, aqueles namorados, aqueles noivos que iam se casar, receberam, sei lá, uma torradeira, e na hora que eles leem o QR Code, eles ganham desconto para comprar um outro produto, eu sou a Philco, ou a Britânia, e eles podem comprar uma batedeira, um liquidificador com desconto. Ou, de repente, eu fiz uma parceria com uma pizzaria. Eles leem aquele QR Code, respondem a pesquisa e eles recebem no e-mail um voucher de 30% de desconto para ir comer uma bela pizza numa pizzaria por aí. Tá? Então, esse esforço, né, para ouvir o cliente, para conhecer o cliente, é muito importante. E talvez você até esteja pensando aí, mas isso é meio óbvio, né? Gente, nem tudo que é óbvio é implementado. Nem tudo que é óbvio acaba sendo gerenciado no dia a dia, porque acaba faltando tempo, a gente não se dá conta. Né? Aí você fala, putz, mas, sei lá, tô lembrando aqui, pega o caso da Ornella, que tem lá o sebo, né? Espero que esteja tudo bem por aí, Ornella. Você fala, caramba, mas eu não tenho uma embalagem minha, como é que eu vou fazer, então, se, por exemplo... Legal, maravilha. Eu não sei se, por exemplo, o cara vai chegar no meu sebo para comprar um livro e dar de presente para alguém, como é que eu posso? Ué, de repente você cria ali um cartãozinho que você manda fazer numa gráfica, você faz um QR Codezinho que fica nesse cartãozinho, aí você faz um embrulhozinho e mete esse cartãozinho junto e pede para quem for receber o livro, ler aquele QR Code. Ou seja, você não precisa ter uma embalagem própria, você cria ali a sua embalagem, você cria a sua estrutura com um pouquinho de criatividade, né? Óbvio, se fizer sentido, né? Se te interessar saber quem vai ser aquela pessoa que vai ler aquele livro, para você começar a mapear melhor quem são os seus clientes. Né? Então, sempre dá para a gente pensar um pouquinho, gente.
Você é um Uber, por exemplo, você é um taxista, pô, coloca na parte de trás do encosto de cabeça do motorista ou do passageiro o QR Code, pede para o cliente ali, enquanto ele está no trajeto ali, ele responder uma pesquisinha. Ou, de repente, você até tem um tablet ali, dependendo da tua estrutura, já entrega um tablet pronto que o cliente já preenche tudo. Posso fazer isso por papel também, Falcão? Pode, você só precisa lembrar que o papel pode molhar, o papel pode amassar, o papel pode se perder, né? Depois você tem que tabular tudo, ou seja, você tem que pegar todas aquelas informações e transcrever para uma planilha. Né? Se você usa um Forms, se você usa um SurveyMonkey, se você usa um OnU, se você usa alguma dessas ferramentas que existem, já vai direto tabulado. Você já tem, às vezes, até ferramentas estatísticas para mostrar ali distribuição. Né? Então, mas é importante entender isso com o máximo de profundidade possível. O que a gente vê com bastante intensidade por aí, gente, é a empresa que fala que conhece o cliente, mas tudo que a empresa tem é esse tipo de coisa. Né? Você tem ali um gráfico de pizza mostrando X% homens e Y% mulheres. Né? Divisão ali, distribuição de faixa etária. Isso até pode ser relevante, mas isso é pouco. Né? A gente precisa, de alguma forma, tentar chegar lá numa definição de persona da melhor forma possível, né? Ou até melhor, né? Desenhar realmente o que a gente chama de mapa de empatia que a gente discutiu lá em serviço. Entenda quais são as dores desses clientes, né? O que realmente eles estão querendo resolver, o que eles estão ouvindo por aí, o que eles entendem que é um concorrente seu, o que o concorrente está fazendo melhor, está fazendo pior, quais são as angústias do dia a dia. E muito disso a gente muitas vezes consegue, gente, por meio daquela conversa que eu falei. Chega perto do cliente, bate um papo. Óbvio que você não vai interromper o jantar ali de um casal e falar, oi, posso sentar aqui junto, né? Vai ficar de vela ali. Não, mas tenta criar uma situação. Em algum momento, né? Você viu que deu uma apaziguada, você chega perto, não, tá tudo bem, boa noite, queria saber o que vocês estão gostando. Gostaria de saber se vocês sempre frequentam restaurantes de culinária italiana, né? Vocês costumam tomar algum tipo de vinho? 3, 4 perguntas que sejam mais relevantes para você. Naquele momento não te interessa saber se o casal tem 30, 40 ou 50 anos de idade. Talvez te interesse saber se eles tomam vinho ou não. Para você tomar essa decisão, se você monta a adega que você tanto sonha em montar, de repente você vai perceber que uma parte das pessoas não está nem aí para ter vinho. Né? Ou talvez até queira, mas queira só tomar sempre uma taça de vinho. Então você não precisa ter vinhos super sofisticados. Você pode ter alguns vinhos mais simples ali, vinhos de mesa mesmo, e você comercializa só a taça. Essa ideia da conversa, gente, de uma conversa com uma escuta ativa, de uma escuta, né, realmente prestando atenção, é bastante discutida por esse cara chamado Otto Scharmer, né, nesse livro. Tem algumas coisas bem interessantes, tem outras que algumas pessoas criticam. Eu particularmente gosto da proposta dele, né, Teoria U. É um livro lá de 2010, e uma das coisas que o Otto Scharmer fala aqui é essa questão da escuta ativa, né, dessa vontade de você entender o que realmente as pessoas querem. E ele cria 4 classificações de tipos de escuta que a gente tem. Né? Vocês provavelmente se enxergam muito numa ou noutra aqui, né? Piloto automático é quando você está pensando em tudo que você tem que fazer e alguém está falando e você não está ouvindo o que a pessoa está falando. Você só está ali balançando a cabeça. Né? Acontece direto em sala de aula. Né? Você está ali balançando a cabeça, fingindo que você está entendendo tudo, mas você está pensando, né, em qualquer outra coisa. Ou, de repente, adolescente faz muito isso, né? Mas às vezes é pior, né? A pessoa começou a falar, então, porque o time de futebol X é muito bom. Na hora que a pessoa falou isso, você já parou de escutar o que ela está falando e na sua cabeça você já começou a formular. Como assim a pessoa acha que esse time é bom? Não, o time melhor é o meu, né? E não sei o que, não sei o que lá. Ou a pessoa começou a falar, sei lá, sobre qualquer coisa, sobre a guerra, sobre o Bolsonaro, sobre como o dia tá bonito hoje. E você já começou a formular um monte de contra-argumentos, só esperando a pessoa calar a boca para você desconversar tudo, né? Destruir tudo. Ou seja, zero escuta. Né? A gente não tem, né, nenhuma absorção ali do que a outra pessoa está falando. Isso é o que justamente vem na contramão a proposta da escuta empática. A gente até pode chegar na escuta generativa, mas isso aqui é mais complexo, né? Que estaria muito mais perto de um psicólogo, de uma coisa mais sofisticada. O que a gente, como gestor, deveria minimamente ter aqui, uma escuta chamada ativa, empática ou ativa. Esvazia a cabeça.
Livra sua mente de todos os pensamentos. Ah, você tem que fazer compra, você está morrendo de vontade de almoçar, você tem que jantar. Eu mesmo tenho agora um almoço de comemoração de uma amiga minha. Estou só pensando aqui que horas são que vai acabar. Não estou ouvindo nada do que estão falando à minha volta. Esquece. Naquele momento eu vou prestar atenção. Seja no professor, seja no marido, na namorada, no filho, na mãe. Faz um esforço. Né? Se você está ali, a pessoa está falando, põe os dois ouvidos, entende. Por que chama empática? Se põe no lugar do outro, presta atenção, por que a pessoa está falando, especialmente se for uma crítica. É muito comum a gente se colocar na defensiva. Quando alguém vem fazer uma crítica, quando alguém vem comentar alguma coisa sobre algo de que a gente gosta, de que a gente acredita, de que a gente construiu, a gente já se fecha, né? A gente se põe dentro de uma armadura, se blinda, né? E está pronto ali para porrada. A gente, não, de modo geral, não está preparado para isso. É isso que o Otto Scharmer tenta desconstruir, né? Isso que quem fala de escuta empática e ativa tenta desconstruir. Fala, cara, escuta, teu cliente, ele foi conversar contigo, não é para te bater. Se ele está criticando, é porque ele quer te dar a oportunidade de te fazer entender que ele ficou chateado, de que você criou uma expectativa de alguma forma e essa expectativa não se cumpriu. Ele não está ali para dizer, olha, não volto nunca mais. Não, talvez ele até fale isso em palavras, mas o discurso dele, na verdade, é socorro, me dá uma chance de continuar sendo seu cliente, me ajuda a continuar aqui, porque eu gosto de alguma coisa aqui. Pode ser de você, pode ser da comida, mas por algum motivo não foi legal e alguma coisa na minha cabeça está falando, não volte, mas eu quero voltar. Porque, senhores e senhoras, quando a gente realmente não quer voltar, de modo geral a gente vira as costas e vai embora. Com exceção de alguns malucos que fazem questão de ser o centro de atenção, né, e querem dar piti, realmente gritar e berrar para todo mundo ver, isso é gente doida. Né? Existe. E aí tudo bem, você deixa a pessoa dar o show dela e depois você se afasta e vai embora. Mas, de modo geral, o cliente, quando ficou bravo e não vai te dar mais uma chance, ele não vem falar com você. Então, se veio, duas orelhinhas, escuta, pensa, como é que você pode reverter aquela situação, como é que você pode evitar que aquela situação se repita, né? E, de alguma forma, trabalha isso. Eu gosto de dois casos bastante simples. Na verdade, são três, mas o terceiro eu vou falar depois. Eu acho que a gente discutiu isso em sala, então, né, se for repetitivo, pelo menos a gente está resgatando aqui. Um caso que foi um caso notório, em 2015, se eu não me engano, em 2016, foi o caso de uma menininha que escreveu uma carta para a diretoria, para a presidência da Gap. Né? E isso acabou viralizando na hora que as pessoas descobriram, vazou a história e viralizou, e na sequência a Gap escreveu, inclusive, uma resposta aberta. O caso notório de uma empresa que fez sucesso, uma empresa que chegou ali num ponto em que ela parou de olhar para os consumidores, parou de ouvir o que os consumidores queriam. A ponto de uma criança de 5 anos de idade, gente, 5 anos de idade, é muito novinha, se sentir incomodada. Por quê? Essa menina foi fazer compras com a mãe, compras para ela, né? Ela ia comprar roupinhas para ela. E quando ela chega lá no espaço infantil, no espaço de roupinhas de menina, ela basicamente vê roupinhas rosinhas. Roupinha lilazinha, roupinha das princesinhas. E a menina de 5 anos, gente, de novo, faço questão de bater nessa tecla, é muito menina. Ela vira para mim e fala, pô, mãe, não tem uma roupinha do Homem-Aranha, não tem uma roupinha dos super-heróis, não tem uma roupinha de futebol, né? Por que é tudo rosinha e lilazinha para menina? Né? E por que menino tem tanta opção assim e para gente não? A menina fica tão incomodada que ela convence a mãe a escrever essa carta, gente. Criticando, falando, Gap, poxa vida, vocês precisam repensar o portfólio de roupas de meninas, de crianças, para vocês, que vocês oferecem na loja. Depois que a gente escuta esse relato, depois que a gente vê a cartinha, fica bastante intuitivo, fica óbvio, né? Você fala, realmente, pô. Agora, quando você está na operação do dia a dia, esse óbvio muitas vezes não é tão claro assim. Né? Porque é aquela história, menina é rosa, menino é azul, menina é balé, menino é judô. Né? Não, a gente tem uma infinidade de tons de cinza aí que a gente pode trabalhar. E eu faço uma outra pergunta, por que na seção de meninos de roupa de criança não tem algum tom de rosa? Ah, porque vão dizer que meu filho é gay, que não sei o quê. Gente, esse mundo em parte já passou, né? Óbvio que a gente ainda tem um monte de gente cabeça
quadrada aí, né, super preconceituosa, mas esse mundo passou, né? Se a tua filha de 5 anos quer ir lá lutar judô, deixa ela lutar judô, quer jogar futebol, deixa ela jogar futebol. E não estou fazendo nenhuma apologia a nada aqui, gente, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo é, uma organização, ela é parte do ecossistema social. Isso já se fala há muitos anos, tá? Marketing é um elemento social. Ele não é uma apropriação de uma organização como se fosse um ativo daquela empresa, né, totalmente no limbo, no vácuo, sem relação com o ambiente. Não existe isso. Todas as organizações são parte de um ecossistema social. E se, portanto, esse mundo, né, esse macroambiente está variando, na verdade, o macro e o microambiente, né, se as variáveis estão variando, eu preciso de alguma forma me ajustar a ele. E para me ajustar, eu preciso entender o que o consumidor quer, o que o consumidor precisa, o que o consumidor valoriza. Lembrem-se lá do conceito de valor percebido. Lembro com quem vocês tiveram fundamentos de marketing? Com Loures, com a Iná? Acho que comigo não foi, faz tempo que eu não ministro na FECAP fundamentos. Mas a percepção de valor, gente, ela é a pedra fundamental da área de marketing. Porque cada consumidor, cada pessoa enxerga o mundo de uma forma muito específica. O que para mim é importante, é relevante, para o outro talvez não seja. Eu gosto de amarelo, o outro gosta de vermelho, o outro gosta de verde, o outro gosta de preto. Eu gosto do Palmeiras, o outro gosta do Corinthians, o outro gosta do Santos, o outro gosta de São Paulo, o outro detesta futebol. Então, se eu não tiver essa capacidade como maestro da proposta de valor, de direcionar os elementos do meu produto, os elementos do meu serviço, para aquilo que o cliente quer e não o que eu quero, eu talvez fique dando murro em ponta de faca, fique desperdiçando recursos, fique perdendo tempo, né? Não retenha clientes, não conquiste clientes. Então, não é algo tão simples assim, mas também não é um bicho de sete cabeças. Então, vejam aí o caso da Gap, e tem um outro caso bem mais operacional, bem mais simples, entre aspas, né? Mas que às vezes a gente precisa, como empreendedor, como empresário, como gerente, passar pelo problema para depois se dar conta do que está acontecendo. Foi um caso que aconteceu no restaurante da Paola Carosella, essa ex-jurada aí do MasterChef. Quem não conhece, né, a Paula Carosella tem alguns empreendimentos em São Paulo. Um desses empreendimentos é esse restaurante, é o Espaço do Arturito, ali em Pinheiros. E eu trabalhava ali, grudado no Arturito, e um belo dia eu resolvi conhecer. Né? Sempre ficava ouvindo falar da Paola lá no MasterChef, não sei o quê. Não lembro em que ano foi isso. 2017, talvez. Eu falei, pô, vamos conhecer esse restaurante dela, né? E eu resolvi dar um Google. E na época, né, eu vi lá, tinha 32 comentários, não era nem tanto assim, estava com uma média de 4 estrelas, o que não é maravilhoso, mas é nota 8, é bom. Tá? E eu comecei a ler, né? Eu gosto de ficar lendo, me diverte, né? Eu me divirto lendo essas coisas, além de ser meu trabalho, né, gente? Eu preciso entender o que as pessoas têm falado por aí sobre algumas áreas específicas. Enfim, eu fui passando review com review, de modo geral, todos muito curtinhos, né? Então, sem palavras, o melhor, a melhor, top das tops. Até que eu cheguei no review da Tatiana. E a Tatiana tinha dado 2 estrelas na época. E aí eu me atentei a isso, falei, caramba, o que será que aconteceu com a Tatiana? E a Tatiana tinha escrito um texto enorme. E aí, antes de ler, eu fiquei pensando, o que será que ela vai dizer? É todo mundo dizendo que a comida é boa? Será que ela teve um problema com, sei lá, com metre, com, não sei, com outro cliente? Sabe Deus. Aí eu resolvi ler. Dei uma lida aí no que a Tatiana escreveu, gente. Se por acaso tiver muito pequenininho para alguém ler, me fala que eu leio daqui. Deu tempo de ler, gente? Vejam,
Legal. Veja, não teve um problema com a comida, não teve um problema especificamente com o garçom servindo comida, né? Foi um problema que foge ao negócio central de um restaurante. Mas foge ao negócio central de um restaurante só até a página 2. Porque a partir do momento que eu me proponho a guardar objetos, a guardar casacos, a guardar guarda-chuvas, a guardar carros, eu preciso entender que isso virou parte do meu negócio. E, portanto, precisa ser gerenciado sim. Especialmente num país como o nosso, em que não existe um respeito absoluto, né, pelos bens, pela propriedade alheia. Então, se eu sei disso, putz, eu não posso simplesmente largar as coisas de qualquer jeito. Eu preciso ter uma observância. E aí a questão que se coloca é falar, caramba, mas como é que eu gerencio um negócio desse, né? Como é que eu posso minimizar? Se eu fosse gerente de um restaurante desse, o que eu faria? Uai, gente, princípio básico de uma chapelaria. Se algum de vocês já foi numa balada que tinha chapelaria, provavelmente na hora que você deixa ali a sua bolsa, deixa seu casaco, deixa qualquer objeto, né, você recebe em troca um voucher. Ninguém verificou o que tinha dentro, o que pode dar problema, mas é uma outra questão, né? Você deixou uma bolsa ali, e aí depois, quando você vai pegar a sua bolsa, você vai alegar que sumiram $5.000 dali de dentro, né? Mas isso vai dar um problemão, mas dificilmente você vai ganhar, né? Mas enfim, poderia até ter esse preciosismo, né? Esse cuidado de listar tudo o que você está entregando, que seria o melhor dos mundos. Tá? Eu já faço um comentário sobre isso, deixa eu até marcar aqui para não esquecer. Agora, no caso aqui dela, ela não estava entregando nada. Gente, como é que eu vou, no final das contas, saber o que é de quem? Porque se eu sei o que é de quem, eu posso, inclusive, ter a gentileza de, na hora que as pessoas já estão pedindo a conta, eu já ir lá e separar. Mesma coisa carro, né? Alguns restaurantes fazem isso. Na hora que você está pedindo a conta, o garçom já pergunta qual que é o ticketzinho do seu carro, ele já pede para o valet colocar o carro ali à disposição. Porque senão, você paga a conta, aí você vai lá para fora e você fica esperando o cara ir buscar o seu carro, fica ali mais 5 minutos. Fala, pô, Falcão, mas são só 5 minutos. Não, são os 5 minutos da sua vida. Depois que você já pagou, você está doido para ir para casa, doido para fazer alguma coisa, né? Cada minuto adicional é uma eternidade. É a mesma coisa 5 minutos para a conta chegar na sua mesa. Você já comeu, você só quer pagar e ir embora. Cada minuto ali desse momento de finalizar a trajetória, a sua transação, a sua jornada, é uma eternidade. Então, se a empresa não busca mecanismos para te entreter, né, ou busca mecanismos para facilitar, você pode ter construído uma jornada maravilhosa e você vai lá e estraga no finalzinho. Né? Eu ia falar um palavrão aqui, mas pensa, né? Você faz M maiúsculo ali no finalzinho. Então, cuidado. É um detalhe de um detalhe. É uma atividade que você acrescenta na responsabilidade do seu garçom, né, do seu atendente. O que eu ia comentar aqui é, eu na época que eu tinha salão, por exemplo, a gente tinha, durante muito tempo, a gente teve dia da noiva. Né? A gente tinha uma sala específica para receber a noiva, e era muito comum a noiva, no dia anterior, ela já levar alguns acessórios. Né? Então, já levava vestido, já levava coroa, já levava joias, acessórios, e a gente recepcionava. Mas na hora que eu defini todos os processos de dia da noiva, uma das coisas que eu defini foi justamente uma ficha em que eu relacionava cada item que a noiva estava deixando com a gente. E não só relacionava os itens, mas relacionava o estado. Eu pedia para minha gerente dar uma olhadinha, minha gerente era responsável por receber a noiva e acompanhar a noiva, então dá uma olhada. Entregou uma coroa, vê se não está faltando nenhuma pedrinha. Recebeu o vestido, vê se ele não está rasgado, se ele não está manchado. Gente, eu como organização, eu como gestor, eu tenho que buscar formas de evitar a dor de cabeça, de me precaver. Né? Aconteceu um caso na época, né, na meados de 2018, né, eu lembro que aconteceu um caso sério numa das unidades do Jacques Chanini, com uma noiva, isso gerou processo, porque um dos pedaços do vestido, ela tinha um acabamento supostamente cheio de cristais, desapareceu. E a noiva processou o Jacques Chanini alegando que ela tinha deixado com ele no dia anterior e que tinha sumido. E o Jacques Chanini não tinha nenhuma prova de que tinha recebido ou não tinha recebido. Enfim, foi um processo que durou bastante, até onde eu sei, depois eles acabaram fazendo um acordo. Então, veja, se eu tenho um documento assinado por mim, assinado pela noiva, de que ela não me entregou esse negócio,
não tem como ela me acusar. Quem disse que sumiu dentro do Jack Channing mesmo, que ela não esqueceu no carro, que ela não esqueceu em casa, que alguém, sei lá, no trajeto não roubou dela? Então, para pensar. Às vezes é uma besteirinha, mas isso pode dar uma dor de cabeça enorme. Né? Quer ver outra situação? Você tem um pet shop e você trabalha com leva e traz. Gente, os bichinhos hoje em dia são mais importantes que os filhos humanos. Né? Essas coisinhas de 4 patas são adoradas. Você precisa tomar um cuidado do cão, literalmente sem fazer, né, trocadilho aqui, você precisa tomar um cuidado enorme com o bichinho nesse trajeto. Então, na hora que você pega, vê se o bichinho está inteiro mesmo, se ele não está machucado com alguma coisa. Dá uma olhadinha rápida, né? Rosto, focinho, olhos, orelha, rabo, patinhas. Ontem mesmo, essa minha amiga que está fazendo aniversário hoje, ela estava revoltada porque o cachorrinho dela foi tomar banho e quando voltou com a pata quebrada. Ninguém sabe o que aconteceu, aonde aconteceu, mas algo aconteceu. O cachorro não quebra a pata sozinha. Tá? Ela está espumando de raiva porque o bichinho vai ter que passar por uma cirurgia. Não sei nem se ela já conseguiu agendar. Então, olha só, Ornella, que maluquice. Né? Então, veja, na hora que você se propõe a guardar, né? Isso no direito se chama ter a guarda, né? Guarda de uma criança, guarda de um objeto. Então, na hora que eu me proponho a ter a guarda de alguma coisa, seja um bichinho, seja uma criança, seja um carro, seja o que quer que seja, você precisa ter estrutura para isso. Né? Esses espaços que ainda tem alguns restaurantes em que você pode deixar a criança lá brincando. Nesse momento, o restaurante assume a guarda da criança. Olha o tamanho da responsabilidade. Por isso que um monte de lugar parou de ter esses espaços. Né? Porque você primeiro precisa ter alguém para entreter a criança. E tem umas crianças aí que não são crianças, né? São o demônio na Terra. Segundo, você precisa se responsabilizar pela integridade física da criança, que pode ser um perigo. Né? Sei lá, uma criança resolve dar uma porrada na outra, a criança resolve subir em cima da mesa, cala de cima e quebra o braço. Né? Então, complicadíssimo. Ou seja, eu preciso ter clareza se faz sentido para mim pegar um guarda-chuva. Só Falcão, mas é só um guarda-chuva. Sim, mas olha a dor de cabeça que deu. De repente, o que você deve fazer é oferecer um saquinho, a pessoa enfia um guarda-chuva no saquinho e ela leva para a mesa o guarda-chuva. É responsabilidade dela, então teu custo vai ser o saquinho. Tá? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui é, o meu negócio passa a ser tão complexo quanto eu quero que seja. Quanto mais atividades eu vou incorporando, porque eu acho que é necessário, mais pontos de atenção, mais pontos focais eu tenho que ter. Portanto, mais pessoal treinado, mais processos bem definidos, mais métricas bem relacionadas. Né? Então, vamos pensar de um monte de jeito. Voltando aqui ao caso do Arthurito, da Paula Carosella, quando, por exemplo, eu fui numa churrascaria aí, que tinha esse serviço de guarda, por opção deles, porque não precisava, o que os caras fizeram? Eles colaram um adesivinho desse no meu guarda-chuva e me entregaram outro adesivinho que eles colaram na minha comanda. Né? É uma unidade do Bovinos, que tem ali na Alameda Santos, e você tem um buffet por quilo, né? Atrás dessa comanda que eles marcam tudo que você consumir, ela colou esse negocinho. Estrutura super simples. Na hora de pagar, eu pago lá a ficha, entrego para a menina, para a recepcionista, para a hostess, né? Para a hostess esse voucher, e ela me devolve o meu item. Putz, mas eu vou ter que gastar para fazer um negocinho desse? Gente, você pode fazer isso aqui num papelzinho que você imprime na tua casa, numa impressora DeskJet. A grande questão é, se você vai assumir essa guarda, se você vai assumir essa responsabilidade, pare para pensar em como você minimiza a dor de cabeça. Você pode oferecer um armário, né, como antigamente a Calunga tinha, não sei se ainda tem. Outro dia eu fui na Calunga da Paulista, não tinha mais. Aqueles armáriozinhos na entrada da loja, você deixa a sua bolsa ali, você tranca, você fica com a chave, a responsabilidade é sua. Ninguém está controlando ali o que você pôs ali dentro. Ninguém vai cuidar da sua bolsa por você. É outra possibilidade. Cria ali um armáriozão. Enfim. Tá? Então, cuidado com essas questões que podem muitas vezes prejudicar a experiência do usuário. E como a gente está falando de entender pessoas, né, hoje eu considero talvez a parte mais importante de todas é a gente entender isso aqui. O tal do Jobs to be done. Uma teoria proposta pelo falecido professor Clayton Christensen, tá? Nesse livro aqui que está no próximo slide, um livro de 2017. Quem não leu, acho que é uma leitura essencial para todo administrador, não envolve só marketing. Né? E quando eu entendo
por que que o consumidor está vindo até mim, está consumindo aquele negócio, eu posso separar diferentes dimensões. E eu posso ter mais de uma, eu não preciso só trabalhar o aspecto funcional, né? Embora ele exista, de modo geral, as pessoas hoje consomem muito mais pelo aspecto emocional ou social. Então, de novo, por que a pessoa foi comprar um sapato daquele tipo na minha loja? Por que a pessoa foi no meu restaurante? Por que a pessoa mandou o cachorrinho ir tomar banho no meu pet shop? O que ela está querendo? Né? É comodidade, é impressionar os amigos que ela vai receber na casa dela, é se sentir confortável ou não culpada de pôr o cachorrinho em cima da cama, porque ela adora dormir com o cachorrinho, né? Embora, sei lá, o marido ou o namorado sempre reclame que o cachorrinho fica atrapalhando. Então, enfim, né? Entenda isso. E aí, quanto mais você trabalha essa questão, melhor. Né? Se pegar o caso do cachorrinho, se, por exemplo, é uma questão do cachorrinho estar com aparência de limpo, cheiroso, é interessante que você trabalhe algum tipo de aroma, para que a pessoa sinta um cheiro. Só que, por outro lado, você tem que tomar cuidado também para o cachorro não ficar fedendo a colônia barata. Já aconteceu, as cachorrinhas da minha mãe chegaram em casa e tá um cheiro insuportável de perfume que você fala, meu Deus do céu, parece, com todo respeito, parece aquelas veinhas que não sente mais cheiro direito, toma banho de colônia, né? Tava insuportável. Eu falei, mãe, liga lá e briga com os caras, fala para não exagerar desse jeito. Né? Então, se a pessoa é alérgica a odores, não usa perfume, lava direitinho o cachorrinho e toma cuidado com isso. Enfim, N possibilidades aqui. Tudo parte, no final das contas, de eu entender consumidor. Tudo parte, no final das contas, de eu querer gerenciar, de eu querer criar a melhor experiência possível. E aí tem um monte de gente hoje em dia falando, porque essa é a tendência, porque essa é a novidade. Senhores e senhoras, pode ser uma tendência, mas daí para você dizer que é novidade, me desculpa, tá? Esse artigo aqui, que é um dos mais conhecidos no mundo, não foi o primeiro, mas é um dos mais conhecidos do mundo, ele é de 1998. A gente está falando de quase um quarto de século, quase 25 anos que ele foi escrito. Tá? Então, novidade, essa importância da experiência, não é. Simples assim. Mas vejam, nessa última NRF que teve, né, a feira de varejo lá de Nova York, uma das palestras, eu não vou lembrar agora quem que falou. Eu, infelizmente, não fui para lá, né, não só por causa do dólar, mas porque não tive tempo. É uma feira bem legal, quem trabalha com varejo vale a pena um dia aí. Mas uma das palestras que eu assisti, putz, quem foi que falou? Eu não lembro. Falou justamente dessa questão de que a tendência no varejo hoje em dia é você criar experiências. Como a maior parte das pessoas vive num mundo maluco, numa correria infernal, muita gente insatisfeita, meio deprimida, excesso de ansiedade, o varejo deveria ser uma pílula de autoindulgência. Deveria ser um oásis em que você consegue criar ali um momento de 10 minutos em que a pessoa relaxa e usufrui. E eu concordo plenamente com isso. Naquela meia hora em que eu estou ali no restaurante, aquele é o meu momento. Eu tenho que ter o prazer ali de comer uma comidinha gostosa, de ouvir uma música legal, de sentir cheiros bons, e não ver um garçom mal-humorado que está detestando me atender só porque ele tem que pagar as contas no final do mês. Poxa, eu me compadeço disso. Eu entendo que as pessoas estão passando sacrifício, mas aquele é o meu momento. Depois que eu almoçar, vamos conversar, vamos ver como é que eu posso te ajudar. Isso serve para qualquer situação. Eu fui ali comprar alguma coisa, eu fui na costureira fazer um reparo no meu paletó que rasgou. Poxa, não me faça sentir que você está me fazendo um favor. Não é um favor. Então, tem nada de novo nisso, mas isso, de novo, 2022 é algo que está sendo destacado na maior feira do mundo, na feira mais importante quando se fala de varejo, como uma tendência. Então, essa questão da experiência aqui, como que eu realmente agrego diferenciais para empurrar o consumidor. E para fechar essa parte, a gente falar das características dos serviços, né? Esqueci desse livro aqui do Nudge, né? Isso tudo me ajuda, no final das contas, a empurrar o consumidor. Outra sugestão de livro aqui, para quem gosta de ler, pessoal, tem um monte de sugestão de livro, tá? Quem não gosta de ler, só ignorar. Nudge, livro escrito pelo Richard Thaler, foi vencedor do Prêmio Nobel de Economia. Ele é um cara brilhante, um cara que tem trabalhos muito interessantes na área de economia comportamental. A economia comportamental, ela estuda o que se chama arquitetura de escolhas. Ou seja, como é que nós, seres humanos, tomamos decisões, como é que Tico e Teco dentro da nossa cachola se organizam para falar, vai por esse caminho e não por esse.
E nudge é um verbo em inglês, é um termo que significa empurrãozinho. Significa aquele último estímulo, aquele último incentivo que você precisa para falar, é esse. Lembra lá do shopper que está tomando as decisões? O nudge muitas vezes é esse, aquele que pega o shopper e fala, ó, esquece esse aqui, ó, vem por aqui. E o nudge pode ser um cheiro, o nudge pode ser algum estímulo visual ou auditivo, pode ser um atendimento, pode ser um olhar de uma pessoa, pode ser a postura de um vendedor, né? Pode ser um relacionamento que você já tem estabelecido. Enfim, qualquer elemento que você consiga, portanto, agregar a sua proposta de valor, ele tende a ajudar você a construir um relacionamento melhor, a construir uma confiança melhor e a estabelecer essa primeira decisão de vamos, é esse aqui que eu quero mesmo. Tá, gente? Então, termo da economia comportamental, o marketing se apropriou disso, a gente fala muito dessa questão do empurrãozinho. E aqui entra com muita força a ideia do marketing experiencial, tá? Os cheiros, os aromas, etc. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora, é sempre uma maravilha me colocar no lugar do consumidor? Centralidade do usuário, sucesso do usuário, etc, etc? Não. Eu quero passar para vocês um trecho aqui. Esse cara que está aqui na tela é o Renato Freitas. Ele foi um dos fundadores da 99, ele foi um dos sócios da Yellow Bike em São Paulo, é um empreendedor que ficou milionário, muito jovem, ele com 20 e poucos anos de idade começou lá as startups dele, enfim, um cara brilhante, fez a sociedade lá com a Ariel na época, e depois surgiram outros investidores, mas enfim. Ele deu uma entrevista há um tempo atrás para o pessoal da Poli, e nessa entrevista ele estava comentando justamente sobre uma mudança de paradigma dentro da 99, em que eles quiseram melhorar a experiência do usuário, que eles quiseram melhorar a jornada do usuário. Eu quero que vocês prestem atenção, é um videozinho que tem 7 minutos, ele é um pouquinho longo, mas escutem tudo que ele vai dizer, e aí na sequência eu faço alguns comentários. Me avisem, por favor, se o som vai sair direitinho. Eu acho que tem duas coisas no 99 Táxi que eu gosto muito de dar Obrigado, exemplo Nela. disso. Uma delas foi claramente uma escolha, a outra delas foi uma consequência de como a gente pensa mesmo. Então acho que parte de você ter um foco legal em produto é você ter uma cultura de produto, de você sempre se colocar no lugar do seu usuário, de você tentar entender aquele cara o máximo possível e estar bem próximo. Uma coisa muito legal da 99 Táxi desde o começo é que a gente sempre teve essa proximidade junto com os nossos clientes, principalmente no começo era muito valioso para a gente ter um produto com excelência para o lado do taxista, a gente tinha uma proximidade muito grande com eles, porque eram apenas os fundadores trabalhando no 99 Táxi, então a gente estava no dia a dia ali com o cara, vendo quais são as necessidades, quais são os problemas, quais são as dificuldades, o que aquele cara valoriza, o que aquele cara não valoriza, acho que foi uma coisa muito legal. Então os dois exemplos que eu ia dar, o primeiro é como funciona o nosso sistema, que a gente chama de sistema de despacho de corridas, que é como que a gente seleciona os taxistas. Então, as soluções que tem por aí em outros aplicativos, quando você faz uma chamada, todos os sistemas de táxi acabam funcionando, eles ficam monitorando todos os taxistas o tempo todo. Então, na hora que você fez uma chamada, ele sabe os taxistas que estão ali em volta. Os sistemas de outros aplicativos, eles saem disparando essa chamada para os outros taxistas, e o primeiro taxista que aceita a corrida é o taxista que é selecionado para a corrida, e aí troca as informações, do passageiro para o taxista, do taxista para o passageiro. E na 99 Táxi a gente não faz por primeiro, a gente manda as chamadas para os taxistas e a gente espera. E depois que a gente tem um volume de respostas daquilo ali, da oferta de corrida, aí o sistema roda um algoritmo para tentar selecionar qual é o melhor taxista para aquela corrida. Então, e muitas vezes o melhor taxista para aquela corrida não é o primeiro que responde. É o cara que está mais perto, por exemplo, é o cara que não está tão perto, mas tem uma avaliação legal, mas às vezes não é o cara primeiro que responde, porque às vezes ele está muito longe. Então, isso é uma coisa que não foi exatamente uma escolha que a gente fez, porque quando a gente projetou isso a gente não conhecia como funcionavam os outros aplicativos, mas foi uma coisa que desde o começo que a gente tinha essa cultura de produto, cultura de se colocar no lugar das pessoas, a gente falou, cara, como que seria a melhor situação para escolher, a melhor forma de escolher um taxista para aquela pessoa. Então vamos lá, vamos por etapas, gente. Só um comentário antes aqui. Vejam, ele usa uma terminologia errada, né? O que é típico
no universo de startups. As pessoas não têm tantos conceitos assim, mas não faz a menor diferença. O importante é que ele sabe colocar em prática, né? Então, ele está falando de cultura de produto, no sentido de ter uma cultura de serviços, no sentido de ter uma centralidade no usuário, né? Então, é muito comum a gente ver as pessoas falando nesse ecossistema de startup, porque a gente é uma empresa que tem uma cultura de produto muito boa, não por ter foco no produto, mas por querer transformar o produto na melhor solução possível para o seu cliente. Tá? Então, a nomenclatura não é a correta, mas enfim, o objetivo é o mesmo e bola para frente. O que eu quero destacar aqui nesse primeiro pedaço? Vejam como eles conseguiram, na verdade, né? Reforço, o Renato não faz mais parte há muito tempo da 99, tá? Isso aqui foi lá atrás. Eu só gosto do discurso dele. Vejam como eles conseguiram pegar a tecnologia para tentar melhorar ao máximo possível a experiência do usuário. E na concepção deles, a experiência não vai ser maximizada, não vai ser melhorada pela distância geográfica entre quem está pedindo o carro e onde o carro está. Mas existe um conjunto de elementos aí, e alguém definiu isso, né? Não foi Jesus Cristo que desenhou para eles, não é algo que você já compra pronto. Eu preciso analisar. Então, o que ele foi falando ali, por exemplo, avaliação do motorista, tipo de carro, tamanho de carro, a própria distância, mas não só a distância geográfica, e sim a distância em termos de percurso. E de repente o cara está super perto, numa linha reta, né? Eu estou aqui na marginal, o cara está do outro lado da marginal, numa linha reta é perfeito. Só que até ele chegar, ele vai ter que dar a volta na ponte para cruzar para o outro lado para voltar e me pegar. Né? Isso acontece bastante, por exemplo, quando eu dou aula na FIA, né? Eu estou ali no edifício Birman, o antigo edifício da Abril, e muitas vezes ele pega um carro que está do outro lado da marginal. E leva um tempão para o cara atravessar, às vezes um monte de gente cancela a corrida, é um saco. Então, não adiantaria eu simplesmente olhar pela linha reta. Tem que olhar a linha reta, mais a trajetória toda que o cara vai fazer. De repente, o cara vai pegar um baita trânsito numa ruazinha ali. Então, tecnologia é importante? É, mas não a tecnologia pela tecnologia. E sim a tecnologia implementada para melhorar algo a partir da ótica do consumidor. Como é que eu entrego algo mais legal? E aí é que vem o segundo pedaço, né? Como é que eu melhoro essa jornada? Muitas vezes, gerando um pouco de dor de cabeça para minha organização. Mas eu tiro a dor de cabeça do consumidor, né? Eu assumo, eu me aproprio dessa dor de cabeça para melhorar a experiência do usuário. Olha só. A gente pensou desse jeito. E outro exemplo que eu gosto muito de dar é o exemplo de como funciona o nosso meio de pagamento. Isso foi uma escolha mesmo, a gente realmente listou várias alternativas para a solução desse problema e a gente escolheu aqui, no final das contas, de um foco maior em produto, um foco maior na experiência do usuário. E basicamente, só explicando como funciona, como seria a solução tradicional desse problema, enfim, você precisa colocar um pagamento eletrônico numa corrida de táxi. A solução tradicional passa por isso, é mais ou menos o seguinte: chega no final da corrida, o taxista vai lá, digita o valor da corrida no aplicativo dele, o aplicativo dele faz uma chamada para o sistema manda uma mensagem para o aplicativo do passageiro, dizendo: o taxista está querendo te cobrar R$ 25. Você está de acordo com isso? Sim. Faz isso, o aplicativo do passageiro faz uma chamada para o sistema transaciona no cartão de crédito e responde para o aplicativo do taxista: ok, o pagamento está aprovado, pode liberar o passageiro. Esse processo precisa de internet, precisa dos dois aplicativos lá, os dois olhando para o aplicativo e tal, e acaba sendo um processo muito lento, principalmente com 3G, esse tipo de coisa, e é uma situação que você está querendo descer o táxi, então você quer uma situação que seja rápida, você quer resolver aquilo rápido para descer, porque tem trânsito, porque você está num lugar que você não pode demorar muito com o carro estacionado e tal. E aí, para 99 táxis, a gente pensou, cara, como pode ser uma solução melhor disso aí? E a solução da 99 táxis, a experiência fica muito legal. E a experiência no final da corrida funciona o seguinte: no final da corrida, o taxista ele precisa simplesmente fazer o mesmo processo que ele faz em qualquer corrida, mesmo que não seja uma corrida de pagamento dentro do aplicativo. Ele vai no aplicativo dele, digita o valor do taxímetro, o passageiro vai até o aplicativo do taxista e ele confere o valor e digita os 3 primeiros dígitos do CPF dele, e é isso, o passageiro pode descer do táxi. Esse processo dura no máximo 10 segundos, você consegue descer do táxi bem rápido, e nessa solução não precisa de internet no aplicativo do passageiro. Na verdade, o aplicativo do passageiro não precisa nem estar ligado, pode ter acabado a bateria, pode ter perdido,
E o aplicativo do taxista não precisa de internet, ele precisa só de bateria, só precisa estar ligado. E a maior parte dos taxistas tem o acendedor. Enfim, gente, vejam, né, esse sistema se sofisticou muito, né? Hoje em dia, o próprio aplicativo, o algoritmo já calcula o valor da corrida. Você não precisa mais digitar, o taxista não precisa mais digitar o valor. Mas o que eu quero trazer aqui? Vamos parar para pensar o seguinte. No aplicativo do taxista, do motorista, ele digitava o valor. O passageiro simplesmente confirmava que estava de acordo com aquilo. Quem garante que o cartão de crédito que tinha sido cadastrado estava ativo? O cartão de crédito do passageiro? Ninguém. Como o Renato falou, eu não tinha conexão necessariamente com a internet naquele momento. Eu podia estar trabalhando totalmente offline. Quem garante que o cartão de crédito do passageiro estava ativo e ainda tinha saldo, né? Ainda tinha crédito, ele já não tinha estourado o limite de crédito dele? Ninguém. Ou seja, no final do discurso aqui, o Renato, o que ele comenta é justamente isso. Nós da 99 aceitamos colocar para dentro essa responsabilidade, não empurramos para o taxista, né, no sentido de que se não tiver crédito no cartão, o taxista não recebe. Não, o taxista vai receber. Vai ser um problema da 99. A gente está engolindo esse problema. Se o cliente não tiver saldo, o que eu vou fazer? Eu vou bloquear esse cliente até que ele cadastre um cartão que aceite esse débito. Então, muitas vezes, você incorpora esse risco, você incorpora essa dor de cabeça ao seu negócio, porque eu quero melhorar da melhor forma possível. Né? Eu pegava táxi nessa época já. Não sei se vocês chegaram a pegar no comecinho. Uber também funcionava assim. Era um saco. Você tinha que ficar esperando aparecer no seu celular essa autorização para poder descer. E aí imagina você ali, sei lá, no meio de uma avenida que não dá para encostar direito, né? Você não tem um acostamento, é super movimentada, sei lá, Brigadeiro Luiz Antônio, pensa aí, tantas brigadeiras, Faria Lima, né? Você não tem um ponto direito. Então, entendendo essa situação, para não começar a perder mercado, você facilita. A alternativa seria falar, começa a pagar de outro jeito, ou sei lá né? Você tem que colocar um crédito aqui, vamos trabalhar com crédito. Você acredita X reais numa conta virtual da 99, e aí a gente vai debitando dessa conta. Porra, super legal para eles, né? Mas pura malandragem, os caras ficam trabalhando o seu dinheiro. Só está penalizando o consumidor com isso. Né? Até poderia pensar numa vantagem. Falar, se você acreditar e pagar com 99 credits, sei lá, 99 tokens, né? Aí você vai ter um desconto, a sua corrida vai ficar 20% mais barata. Bom, aí eu oferecia um benefício para o consumidor, legal. Mas, de modo geral, o que essas carteiras digitais se propõem aí você põe grana aqui e você vai consumindo dessa grana. Muito bom, né, malandrão? Você está querendo que eu tire dinheiro da minha conta do banco e deixe contigo para você trabalhar meu dinheiro. Né? Então, será que não dá para pensar em alternativas? Né? Porque carteira digital, pessoal, hoje em dia, qualquer negócio consegue criar, tá? Você tem um monte de soluções por aí, você poderia criar, mas, de novo, você tem que oferecer um benefício. Né? Tá? Então, dá para pensar, eu acho que eles foram muito inteligentes, eles estão de pé até hoje bastante bem, porque eles conseguiram criar essas facilidades e, obviamente, foram se sofisticando cada vez mais. Então, isso é uma lógica focada em consumidor, isso é uma lógica focada no usuário, tá? A tal da centralidade do usuário. Tá? Não vou passar o finalzinho, se alguém depois quiser, eu até dou um jeito de compartilhar o vídeo. Não é um vídeo de YouTube, tá? É um vídeo que eu tinha recebido na época de um colega meu da Poli. Então, com isso eu fecho essa introdução. Vamos começar a falar realmente das características do serviço, gente. Aí daqui a pouquinho vamos fazer uma pequena atividadezinha para fechar. Definição mais formal que existe do que é serviço, gente. Eu gosto muito dessa definição do Lovelock. Esse é um dos autores, um dos que eu mencionei. No Bateson tem, no próprio Kotler, você pegar o livro, o capítulo de produtos, em que ele fala de bens e serviços, ele vai trazer uma definição. Eu gosto dessa que o Lovelock traz. Então, em primeiro lugar, o serviço é uma atividade econômica. Ponto. Ok, beleza, não agregou em praticamente nada em termos de gestão, né, em termos de administração de negócios. O segundo pedaço é o que realmente nos interessa. Essa frase grandona aí. Esse parágrafo grandão. Primeiro, um serviço é um ato ou um desempenho. Use em destaque. Ato ou desempenho. Tem gente também, tem autores que chamam de esforço. É um ato, desempenho ou esforço. Por que é importante eu ter clareza disso?
E veja, sempre que eu falar de serviço, eu estou falando de um produto que não tem a característica da tangibilidade, ou seja, não dá para eu pegar. Essa é a primeira característica do serviço, a intangibilidade, justamente porque se trata de um ato, de um esforço, de um desempenho, e não de uma caixa, não de um bem material. Só um parênteses aqui. Quando a gente fala de produto, genericamente em marketing, a gente está falando de qualquer coisa que uma organização coloca à disposição do mercado, gente. Tá? Então, o produto pode ser um bem, algo que eu pego, pode ser um serviço, pode ser um misto de bem e de serviço, pode ser um aplicativo, pode ser um marketplace, enfim, meu produto é esse. Pode ser um produto financeiro. O que é um produto financeiro? Nada mais é do que um serviço prestado. Né? Pode ser um serviço que vai te gerar algum rendimento, pode ser um serviço que pode gerar alguma custódia, está só cuidando ali do seu dinheiro, na conta corrente tradicional, enfim. Tá? Então, cuidado para não atrelar a ideia de produto sempre à tangibilidade. Não. Então, de novo, característica do serviço inicial, a intangibilidade, ato, desempenho ou esforço. Obrigatoriamente oferecido de uma parte a outra. A gente não classifica como serviço algo que eu estou fazendo em mim mesmo, né? Estou fazendo a minha declaração de imposto de renda. Isso não é um serviço. Isso é uma atividade minha para mim mesmo. Né? Estou me automassageando. Né? E daí? Né? Isso não gera uma complexidade, né? Em termos de gestão, em termos de geração de receita, de empregos, etc. Tá bom? Segundo pedaço. Embora o processo possa estar vinculado a um produto físico, ou seja, algum fator de produção, o desempenho é transitório. Destaco esse pedacinho também. O que quer dizer transitório? Quer dizer, ele é parcial, né? Ele é ali no momento específico. Isso está relacionado ao conceito de perecibilidade. O serviço ele tem um começo e um fim. Então, uma aula começa e acaba, um filme começa e acaba, uma consulta médica, jurídica começa e acaba. É diferente de uma geladeira, por exemplo, né? Você compra e ela fica ali. Enquanto não pifar o motor, acabar o gás, você arrebentar a porta dela, ela está ali. Pô, Falcão, mas e um bem perecível? Por exemplo, a gente pode colocar aqui. Sei lá, é um alimento qualquer, vamos pegar um queijo, um pedaço de queijo. Ele também não começa e acaba? Sim, mas ele continua tendo a materialidade. É que ele estragou, ele perdeu a validade dele. O serviço ele não tem exatamente uma validade. Né? Ele tem um prazo ali em que ele ocorre. Falcão, mas e um serviço que eu compro digital? Um curso digital que eu comprei? Mesma coisa. Ele tem um começo e ele tem um fim. Na hora que acaba a sua assinatura, você não tem mais contato com aquela empresa. Você pode renovar. A academia é a mesma coisa. Você tem ali o começo e o final do seu plano. Acabou o seu plano, você não tem mais nada junto contigo. Não é que você tem um pedaço que não funciona. Não, acabou, encerrou. O queijo continua. Se você quiser, né, enquadrar esse queijo, colocar ali no formol para guardar esse queijo mofado, você pode. Tá? Então, qualquer bem, ele vai ter essa materialidade, a princípio, ad eterno. Né? A menos que ele vá decompondo por conta própria, é ad eterno. Serviço não. É a perecibilidade. A gente vai falar na semana que vem. Por último, frequentemente de natureza intangível, já falamos, mas a outra parte que eu quero destacar é, e não resulta normalmente em propriedade. Gente, esse último pedaço que eu destaquei ali em negrito, em verde, ele é muito importante da gente entender, especialmente quando eu tenho o que se chamam fatores compartilhados. O que é um fator compartilhado, gente? É uma estrutura do serviço, é uma estrutura tangível da prestação de serviço, que vai ser consumida por diferentes usuários. Então, por exemplo, quando você entra no ônibus, ou quando você senta lá no metrô, ou está em pé no metrô segurando lá na barra para não cair, esses elementos todos do metrô, o banco, a barra ou do ônibus, são fatores compartilhados. Na hora que você senta na cadeira do seu dentista, aquilo é um fator compartilhado, é a mesma cadeira que o próximo vai utilizar. Na hora que você vai para o restaurante, você tem ali os talheres, você tem os pratos, você tem a mesa, a cadeira, talvez a toalha, são fatores compartilhados. Falcão, e daí? O que me interessa saber isso e o que isso influencia de alguma forma a experiência do usuário? Uai, veja,
Se está sendo compartilhado e não houver um bom gerenciamento desse fator, de repente, na hora que eu vou consumir, se o cara que passou antes de mim foi um porco, deixou aquele lugar estragado, sujo, eu vou consumir aquele serviço com um fator sujo, estragado. A minha experiência, com certeza, não vai ser maravilhosa. Cabe a quem a responsabilidade, portanto, de manter esses fatores impecáveis? Com certeza, ao prestador de serviço. O que não quer dizer que os usuários, os tomadores de serviços, não podem contribuir, né, para boa manutenção, para boa higiene, para limpeza dos objetos. Mas a responsabilidade final é do prestador de serviço, até porque é ele que quer manter uma imagem boa. É ele que tem que se preocupar em manter um bom relacionamento com seus usuários. Tá? Então, para pensar. Você chegou num restaurante, e esse restaurante é um restaurante italiano lá. E eles não trocam a toalha a cada cliente. Se o cliente anterior pediu ali um macarrão ao sugo ou a bolonhesa, e na hora de comer espirrou molho para tudo que é lado, o de tomate fica impregnado ali, vai ficar cheio de mancha vermelha. E aí, na hora que você chegar para comer, você vai sentar numa mesa que está suja. Talvez você fale, tô nem aí. Só que depois de uma pandemia, talvez você comece a se preocupar e falar, caceta, será que não tem um monte de bactéria junto aqui? Gente, isso é tão doido que para pensar. Qualidade de restaurante, muitas vezes, é medida pela qualidade da higiene e da limpeza dos banheiros. Aí você fala, putz, mas o que o banheiro tem a ver com a cozinha? Na cabeça de um monte de gente, do mesmo jeito que eu limpo ou não limpo o banheiro, eu vou limpar ou não limpar a cozinha. É muito comum se fazer essa associação. Ou seja, banheiro é um fator compartilhado. O cidadão foi lá, deixou tudo horroroso, aí o próximo chegou lá e viu tudo horroroso, na cabeça desse segundo consumidor, de repente ele pensa, nossa, que restaurante porco, eu não vou comer aqui não, vou me embora para passar, galera. Então, cuidado. Tá? Cuidado quando você trabalha com fatores compartilhados. Minimamente gerencie a higiene, a aparência. Imagina, você recebeu um prato, você recebeu um talher, o talher está meio sujo. Gente, isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu pegar ali a faca tem algum negocinho grudado. Pode até ser que na hora que colocaram lá na lavadora, aquelas lavadoras profissionais que vêm com a água fervendo, por acaso tinha um negocinho ali que grudou. E até foi limpo. Especialmente porque, não sei se algum de vocês tem experiência com equipamentos médicos, hospitalares, odontológicos, quando a gente vai esterilizar o equipamento, né, vem naqueles saquinhos lacrados, esse equipamento passou por uma máquina chamada autoclave, que é uma máquina que vai em alta temperatura e alta pressão. Procedimento correto para que aconteça a higiene, a asepsia e a esterilização é, primeiro, você ter certeza de que você tirou qualquer sujeira. Por quê? Porque pode acontecer, por que eu estou falando disso, por que eu sei disso? Porque em salão de beleza eu tinha esse cuidado. Tá? Então, o alicate, por exemplo, a manicure foi lá, tirou toda a cutícula, tirou toda a pelezinha da unha. Se você não tirar, não tomar cuidado de tirar todo o resto, todo o resíduo de pele, né, de pozinho que ficou na lâmina, põe no saquinho lá que vai para a autoclave. Se sobrou um pedacinho ali, pode acontecer de você ter bactérias ali, e essas bactérias elas criam um casulinho, e aquele pedacinho ali não foi esterilizado. Então você limpou, mas não foi esterilizado. Ou seja, na hora que você vai fazer tirar a cutícula de um outro cliente, se sem querer você tira um bifezinho, você dá um pique e sangra, a chance de você enfiar bactéria para outra cliente é enorme. E você tem bactérias extremamente perigosas. Ah, então, volta lá pro talher. Era só um pontinho de uma sujeirinha, um pedacinho ali de queijo ralado que ficou preso na faca. Ok, aquele pedaço ali pode estar lotado de bactérias. Então, você viu um negocinho sujo? Pede para trocar. Se é que você vai querer ficar nesse restaurante, mas de repente pede para trocar. Ou pega um guardanapo, esfrega bastante ali para tentar tirar, ou dá uma borrifadinha de álcool e limpa. Mas enfim, fatores compartilhados, gente. Eu preciso tomar um cuidado do cão para não pisar na bola com isso. Então vamos lá. A definição aqui ela traz quase todos os elementos. O que não fica totalmente evidente aqui é a parte da heterogeneidade e a parte da inseparabilidade. Mas, na hora que eu falo... Cadê o nosso? Na hora que eu falo que é de uma parte a outra, eu pressuponho que existem duas pessoas.
E se, portanto, existem duas pessoas, o prestador e o tomador, significa que eu tenho o elemento da inseparabilidade. E dá até para a gente forçar um pouquinho a barra de pensar que, poxa, se é um ser humano prestando um serviço, se é um outro ser humano tomando o serviço, as condições, as circunstâncias não vão ser idênticas sempre. Portanto, é natural que haja uma certa variabilidade. A variabilidade é justamente a tal da heterogeneidade. Então, é uma definição aqui, um parágrafo razoavelmente extenso, mas que traz os 4 principais elementos da prestação de serviço. A gente vai discutir brevemente agora, nos próximos minutos, a questão da intangibilidade, e no sábado que vem a gente vai passar pelos outros 3. Tá? Eu, de qualquer forma, eu deixei aqui um micro resumo do que é cada uma delas. Vocês já devem ter visto o slide que eu uso em aula, né? Quem teve aula com o professor Arthur, ele utilizou meu material, então, talvez vocês já tenham visto. Né? Resumão aqui do que é cada uma dessas características. É importante entender. Não só para a prova, como eu disse, obviamente na prova vai cair isso, mas para o dia a dia. Como é que eu tento gerenciar cada uma delas? Beleza? Vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui da questão da intangibilidade. O que então é esse negócio chamado intangível? Intangível é o fato de que eu não posso pegar. Se eu não posso pegar, eu não consigo experimentar efetivamente antes. Eu não consigo ter clareza do que eu vou receber antes como consumidor. É isso, é o que está ali. Ó. Se refere ao fato de serviços não poderem ser separados. Aqui embaixo. Significa que ele não pode ser visto, provado, sentido, ouvido ou cheirado antes da compra. Você está ali, eu gosto de utilizar esse exemplo, porque eu acho que ele é um exemplo bastante complexo, né? Envolve uma certa relação de confiança e de intimidade. Vocês, meninas, se mudaram de cidade, e vocês precisam passar por uma consulta ginecológica. Como é que você vai escolher um novo ginecologista? Um ou uma nova ginecologista? Tem meninas que falam, prefiro me passar numa consulta com mulher. Tem gente que fala, não, prefiro me passar com homem. Ok, tudo bem, mas e aí? Você vai escolher só por causa do gênero? Não, eu vou escolher aqui em função de onde a pessoa estudou. Só vou pegar médico formado no Instituto X, na faculdade Y. Quem disse que o cara é um bom doutor porque ele se formou nesse lugar? Quem disse que ele vai ser uma pessoa atenciosa contigo? Quem disse que ele não vai ser uma pessoa que vai de alguma forma te aliciar, vai ter algum tipo de assédio? Exatamente, Ornella. Então, o que a gente tenta fazer hoje em dia? Graças à boa internet, graças às redes sociais. A gente tenta buscar recomendação. Agora, quem te garante que a dona Mariazinha, ao dizer que o médico, o doutor Roberto Falcão, é maravilhoso, que o Roberto Falcão realmente vai ser maravilhoso? Quem te garante que eu não sou o filho dessa dona Mariazinha, e ela só quis falar bem do próprio filho? Quem te garante que eu não paguei para a dona Mariazinha fazer um review para mim? Gente, entrem aí num site chamado 99 Pila. 99 Pila, vocês vão achar um monte de gente que se coloca à disposição para gravar review, para escrever review. Aí você entra naqueles sites, lá tem 30 pessoas falando bem daquele curso, daquele site, daquela ferramenta. Aquilo tudo ali é pago, gente. Mas a gente é bobo como consumidor, a gente compra a ideia. É o que se chama gatilho mental da prova social. Eu vejo um monte de gente falando e falo, nossa, deve ser maravilhoso mesmo. Mas essa ferramenta que a gente tem nas nossas mãos, que são os reviews dos outros, são as avaliações, as recomendações, é o que a gente usa. É a referência. A gente cria ali uma ponte acreditando que se foi bom para os outros, vai ser bom para nós. Mesmo que a gente não saiba quem são esses outros. Mesmo que a gente suspeite que esses outros foram pagos para isso. Tá? Mas é o que a gente pode se prender. A faculdade em que a pessoa se formou, desculpa, dane-se. O ano em que a pessoa se formou, você fala, ele tem 40 anos de experiência. Dane-se. A estrutura que o cara tem ali, sei lá, no site dele, maravilhoso. No final das contas, dane-se. Mas a gente se prende. Você entra no site da clínica ginecológica do cara, o site é horroroso. Você passa na frente da fachada, a fachada é ridiculamente feia, mal cuidada, descascando. Você fala, eita, tem alguma coisa errada aqui. De repente o médico é maravilhoso, ele simplesmente não tem saco de cuidar e está sem tempo, sei lá, está em fase tá se separando da esposa, a secretária pediu demissão, ele está sozinho, só está tendo tempo de atender as clientes. Não está conseguindo arrumar a fachada. Não é desculpa. Mas vejam, a fachada feia não é absolutamente uma garantia do fato do cara ser ruim.
Percebe? Então, por que eu estou falando disso? Porque quando a gente fala de intangibilidade, gente, o primeiro elemento, talvez o mais forte de todos, como consequência da intangibilidade, é o que se chamam atributos de confiança ou atributos de credibilidade. Eu, quando ofereço um serviço, qualquer que seja, eu não tenho o que se chamam atributos de procura. Se eu estou vendendo uma pasta de dente, eu posso dizer, olha, o meu tubo tem 50 mililitros. A minha pasta de dente é de menta. A minha pasta de dente tem propriedade clareadora. São atributos de procura. A pessoa, de repente, até consegue arrumar uma amostra grátis e sentir o gosto da pasta para ver se o gosto realmente é legal, se não vai dar alergia, se for um produto que possa ter alergia, enfim. Eu tenho essa degustação. A maioria dos serviços, de modo geral, não tem isso. Como é que você vai experimentar uma cirurgia plástica, né? Fazer um test drive de cirurgia plástica? Como é que você vai fazer um test drive de um advogado te defendendo numa causa trabalhista? Alguns serviços você até consegue. Por exemplo, você quer estudar inglês e você quer contratar um professor particular. Você faz uma aula teste. Você quer começar a praticar Kung Fu, você vai lá e faz uma aula teste. Então, algumas coisas, tá. Né? Você quer passar a fazer... Você quer contratar um advogado, você vai fazer uma reunião com ele, vai bater um papo. Mas quem disse que no dia a dia, aquele papo que foi super gostoso vai se converter numa defesa efetiva numa audiência trabalhista? Quem disse que aquela aula teste ali no dia a dia, na hora que você começar a ter mais relacionamento, mais intimidade, proximidade, vai se manter super legal? Não existe garantia. Mas, enfim, quando eu estou em serviços, eu preciso, portanto, estabelecer mecanismos para criar essa confiança, para criar essa credibilidade. Há algo muito forte, justamente o que a Ornella disse, as recomendações, as avaliações, os reviews. Que é o que eu mostrei para vocês lá do Arthurito, né? Que eu fico lendo um por um. Eu costumo fazer isso de modo geral, gente, tanto como consumidor quanto como profissional. Me interessa ver o que as pessoas estão avaliando, até para ver a aberração que é. É super comum a pessoa falar, eu não tenho certeza se é bom ou se é ruim, vai dar 3 estrelas. Cara, não avalia se você ainda não está convencido. Eu comprei, o produto é muito bom, eu fiquei satisfeito, dá 4 estrelas. Cara, escreve, por que você deu 4 estrelas? Se você está satisfeito, você não deu 5, o que aconteceu? Porque no final das contas a cor não é tão bonita. Porque no final das contas a entrega foi ruim. Então não é que o produto é ruim, mas a entrega. Eu estou criticando o serviço de delivery das americanas, da Amazon. Então é interessante a gente ver isso tudo. Por que eu devo saber disso, gente? Porque eu preciso ter clareza que nós, seres humanos, somos, de modo geral, extremamente preconceituosos e hipócritas. A gente não quer admitir. Mas a gente julga um livro pela capa, sim. Aquela primeira impressão, né, que eu falei para vocês, o first value, ele é extremamente decisivo na minha tomada de decisão. Por exemplo, na hora que você vê uma situação dessa, você está precisando de um advogado, e você tem uma certa condição financeira para contratar um bom advogado, você vai olhar para isso aqui e falar, tá bom, até parece, né? Não tem qualidade. Quem te falou? Você nem sabe quem é a pessoa. Mas como é que ele pode ser um bom advogado com uma plaquinha na frente de uma merceariazinha dessa super simples? Puro preconceito, puro julgamento sem ter nenhuma fonte efetiva de dados a não ser a imagem da fachada. Evidência física, gente. Também chamado em inglês de servicescape. Service landscape, ambiente de serviços. Ou em português, evidência física. Na hora que eu pego uma evidência física desse tipo e essa evidência não bate com o que eu esperava, né, que seria uma fachada minimamente condizente com o escritório, né, com um ambiente jurídico mais formal, dá pau. Pesa muito, Ornella. E aí é que eu disse que a gente é, sim, preconceituoso e hipócrita. Porque a gente não gosta muitas vezes de assumir, a gente quer parecer que a gente é bonzinho. Mas no fundo a nossa cabeça está nos forçando a dizer isso é bom, isso é ruim. Por isso que muitas vezes a gente pega empresas que têm mais cacife e você vê uma estrutura dessa, gente. Esse aqui é o Oba ali
perto do shopping Santa Cruz, metrô Santa Cruz. Olha a estrutura que os caras fizeram, simulando ali um celeiro de uma fazenda. Que negócio legal. Aí você fala, não, Facão, mas é caro pra caceta o Oba. Ah, ele é caro. Mas ele pode ser caro porque ele tem uma estrutura super legal. Por dentro a loja é bonita, os produtos são bonitos, os produtos são bons. Não é só maquiagem. Então você cria toda essa ambientação para colocar na cabeça do consumidor, quando ele está ali no momento de shopper, onde eu vou comprar, se cabe no bolso dele de alguma forma isso, ele prioriza esse tipo de situação. Se não cabe perfeitamente no bolso, ele vai falar, putz, que pena, adoraria comprar aqui, mas não dá. Também. Perfeito. Os caras estão crescendo, não é à toa, gente. O Oba cresceu muito. E veja, eles entram num mercado extremamente competitivo. No Brasil ainda funciona muito a ideia de feira livre, feira livre nas ruas mesmo, e os caras entram com um preço bem mais salgado, mas uma estrutura bem mais interessante. Então, dá para você pensar isso das mais diferentes formas possíveis. De novo, isso se chama evidência física. Olha aqui uma outra situação. Não sei se vocês já pediram, não sei se vocês gostam, né? A gente fala que é meio brega. Eu não acho brega, não, eu acho bem legal. Os caras pegaram uma embalagem de feijoada, se preocuparam em criar rótulo e tudo bonitinho, uma garrafinha com rolha, tudo separadinho. E claro que não é a embalagem mais sofisticada. Você não pode comparar isso com a feijoada do Figueira Rubaiá, gente. Mas são propostas distintas. Agora, a alternativa a colocar todos os produtos numa caixinha super sofisticada, bonitinha assim, é fazer isso aqui, ó. O cara tá mandando uma embalagenzinha de isopor super simples, não compra aqueles lacres, sei lá, porque não tem grana, né? Ele é tão barato hoje em dia pelo Mercado Livre, o cara lacra com um palitinho de dente. Galera, quer dizer que essa feijoada não é boa? Não. Digo, inclusive, que essa feijoada aqui estava saborosa pra caramba. Mas, se eu não conheço, eu não tenho referência, e eu vejo essas duas apresentações, né, essas duas propostas, é muito provável que eu me sinta mais confortável em comprar essa, desde que caiba no meu bolso, do que essa. Essa aqui não me transmite muita segurança alimentar, ainda mais saindo de um período de pandemia. De novo, evidência física. Falcão, mas eu estou criando aqui um mecanismo de tipo Uber da vida, né, com peer review. Beleza, peer review, exatamente. Né? Pega aqui a situação. Esquece, eu deixei com os nomes, eu não achei que era desnecessário ficar cobrindo os nomes, tá? Mas isso aqui são prints mesmos que eu dei no Uber no ano passado. O cara lá, o Robertson, não sei o que aconteceu, mas ele estava há um mês trabalhando e a nota dele já era 4,52. Gente, aconteceu algo grave para ele ter uma nota tão baixa assim num curto período de tempo. Por acaso eu tinha chamado esse cara, eu não quis descobrir, não quis perguntar para ele, não estava afim de fazer pesquisa naquele dia. Eu simplesmente cancelei essa corrida e chamei de novo. Aí vem o outro, tal do Bruno. Estava há 2 anos e meio trabalhando, com uma avaliação de 4,86, que a gente arredonda para 4,9. Pô, vejam a diferença. Você fala, nossa, como é que sacanagem, coitado do Bruno, de repente foi uma velha mal-humorada que deu uma nota. Como consumidores, nós somos exigentes. Nós somos, sim, preconceituosos. Não faço ideia. E veja, não tem nada a ver aqui, pelo amor de Deus, tá? Com racismo, cor. Não estamos falando nada disso. Né? Tem que tomar cuidado, que às vezes o discurso se distorce por aí. Eu estou olhando para a nota e para o prazo que a pessoa estava prestando serviços para essa plataforma. Eu não sei o que aconteceu e eu, como consumidor, não quero saber. Ponto. Isso é evidência física. Isso é uma sinalização, foi o que a Ornella falou, entra lá no Google e procura recomendação. Entra na rede social, entra no grupo de WhatsApp da faculdade, do trabalho, e fala, e aí, galera, preciso de uma consulta com o dentista. Alguém conhece? Está cada vez mais comum isso, criar o grupo das vizinhas, criar o grupo do condomínio, criar o grupo... Né? A gente tenta descobrir. Então, a gente se apega, como consumidor, a qualquer elemento que, de alguma forma, sinalize para a gente um nível de qualidade. Às vezes, o nível de sofisticação de evidências físicas vai longe. Veja, por exemplo, isso aqui é uma foto que eu bati na Disney. Esse cara aqui, ele é um dos responsáveis pela limpeza. Ele é um dos faxineiros da Disney, gente. O uniforme dele é branco. O uniforme da equipe de limpeza da Disney é branco. Por quê? Para transmitir essa ideia de limpeza. Pega no Brasil.
Qual que normalmente é a cor do uniforme do pessoal de limpeza? Preto, azul marinho, chumbo, que é justamente para esconder a sujeira. A Disney traz uma proposta totalmente diferente. Ela fala, eu quero reforçar que os meus parques são limpos, a ponto das pessoas que são responsáveis pela limpeza terem um uniforme branco. Olha só que nível chega, gente. Isso é evidência física. E uma outra evidência física que eu acho super legal, né, que vai além. Madeiro, por exemplo. O Madeiro tem um monte de falhas aí, a gente pode fazer várias críticas, como qualquer organização tem, mas, por exemplo, nos bancos, nas mesas de madeira, normalmente eles têm esse selinho aqui com QR Code, para certificar que a madeira é madeira de procedência legal, não é extrativismo ilegal. Olha o nível de sofisticação e de requinte que o Durski se preocupa em ter, gente. Eu acho isso de verdade brilhante. Não sou um consumidor ferrenho de madeiro, acho que eles fazem coisas bem legais, né? Conheci recentemente, inclusive, a ecoparada que eles têm aqui na Castelo Branco, na rodovia. Vale a pena conhecer. Enfim, evidência física. Estou tentando reforçar a sua percepção como consumidor de que a minha loja é legal, de que meu espaço é confiável, de que eu tenho um negócio muito interessante. É por isso que, no final das contas, gente, a gente vê uma situação dessa, né? E os preços aqui devem estar desatualizados, mas não vem ao caso, mas em que eu pego o mesmo produto, entre aspas, e eu consigo cobrar uma diferença significativa. Por quê? Porque não é só o mesmo produto, gente, são produtos distintos. É o conceito de proposta de valor. Os dois copos têm café coado dentro. Mas um é um café coado vendido no botequim qualquer. Né? Em qualquer boteco você compra isso. O outro é um café entregue num espaço agradável, com internet, com umas poltronas gostosas. Você pode sentar, ler um livro, ouvir uma música agradável, a pessoa te chamou pelo seu nome. Né? O cheiro, o ambiente é gostoso. Na maior parte das lojas do Starbucks, vamos ver como vai acontecer agora, né? Eles acabaram fechando várias lojas aí por causa da pandemia, então o futuro está meio incerto. Mas, enfim. Então, não é o mesmo produto, como algumas pessoas querem dizer. E não é só branding, tá? Essa imagem que está lá na internet é branding, é tudo, mas não é só branding, vai além de branding. Vai toda a questão do serviço, como é que o ambiente isso tudo. Algumas empresas até tentam se preocupar com isso, mas acabam fazendo besteira. Por exemplo, essa foto aqui, o Matheus me mandou há alguns anos já, nem sei, já perdi noção de tempo na FECAP. Tive aluno da FECAP, já foi aluno da FECAP, curso de graduação. Já se formou há alguns anos. Há uns 2 anos ele está formado. Um belo dia ele foi lá no quintal do Espeto Tatuapé, viu essa parede aqui, fotografou e me mandou. Ele falou, Falcão, olha só o estado que está isso aqui. Olha que judiação. Os caras, na hora que criaram esse espaço, provavelmente contrataram um arquiteto ou um designer de interiores, pagaram uma fortuna para o sujeito fez um projeto lindo, maravilhoso, com um jardim vertical, isso é uma parede, tá? Que é um telão, não sei se dá para entender, é só uma parede, um jardim vertical. E era para estar tudo floridinho, tudo com florzinha, plantinha aqui. Só que por algum motivo os caras ou não instalaram um sistema de irrigação automático ou não conseguiram manter a irrigação, porque isso aqui deve ser alto pra caceta. Não é simples. E, portanto, na hora que você vai lá para esse quintal, você fica vendo um cemitério de plantas. Fala, Falcão, mas isso é exagero, né? Isso aqui você está sendo muito preciosista. Não tô, gente. A gente pode até não perceber conscientemente que isso incomoda, mas o nosso cérebro capta. Não é um ambiente tão bonito assim. E isso é muito comum. Você sai depois de um barzinho, de um restaurante, de qualquer lugar, de um hotel, né? Você não sabe o que aconteceu, mas você fala, putz, foi legal, mas não foi maravilhoso. O não foi maravilhoso foi algum elemento que de alguma forma te incomodou. Pode ter sido a temperatura, pode ter sido algum cheiro, pode ter sido algum barulho, né? Mas alguma coisa na formação da sua percepção te atrapalhou. Exato, passa desleixo, Ornella. Então, te incomoda. E na próxima vez em que você vai pensar num happy hour, você fala, bom, deixa eu pensar aqui, a gente tem A, B, C, D, A não é legal, B não foi tão bom assim, C, vamos para C. Você descarta algumas opções, porque justamente na sua cabeça não funcionou, né? Deu algum crack. Então, quando eu penso em evidência física, eu tenho que tomar cuidado com essas besteiras. Mas é fácil eu pensar em evidência física? Não, eu preciso tomar muito cuidado, gente. Por quê?
Deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo. Observem essa loja. Parem para pensar. Imagino que nenhum de vocês conhece essa loja. E imagino que a maioria de vocês, quando viu essa foto aqui, pensou numa loja cara, pensou numa loja sofisticada, pensou talvez numa loja... Aí pode ter um monte de adjetivo, né? Snob, glamour, status. Como é que vocês pensaram isso tudo se vocês não conhecem essa loja? Justamente porque esse negócio chamado Servicescape, esses negócios chamados evidências físicas, criam uma primeira impressão na nossa cabeça. Que loja é essa? Não faço a menor ideia também. Peguei uma foto de internet. Essa não é minha. Mas não vem ao caso. O que eu quero mostrar para vocês é como a nossa percepção é moldada a partir de um teto, de um lustre, de um piso, dos manequins, dos mostruários, dessas mesas no centro, do uniforme das pessoas. Todos esses elementos tangíveis ou intangíveis, né? Porque aqui eu estou vendo, mas o cheiro, por exemplo, eu não vejo. A música, por exemplo, eu não vejo. A temperatura eu não vejo. Então, tudo que me cerca, tudo aquilo que eu sinto de alguma forma... Tranquilo, não tem problema não. Obrigado pela presença. Sábado que vem estamos aqui. Já estou terminando também. Então, desculpa, a gente estava só falando aqui, a pessoa que me escreveu em off. Então, tudo aquilo que de alguma forma me cerca, tudo aquilo que cria essa ambientação de serviços, é o que se chama evidência física, só que esse nome é ruim, né? Físico. Às vezes não é físico tangível. Melhor utilizar a terminologia em inglês. Ambientação de serviço ou servicescape. Então, para eu encerrar, gente, falando de intangibilidade, quais são os problemas, ou os obstáculos, os desafios que a intangibilidade cria? Basicamente esses 4. Primeiro, eu não consigo armazenar as coisas. E isso tem a ver também com perecibilidade. A gente vai falar mais na semana que vem. Então, se eu não consigo armazenar, eu não consigo entregar para o consumidor algo que ele pega, eu não consigo planejar minha produção com antecedência, porque não dá para produzir com antecedência, né? É ali na hora. Eu não consigo dar uma amostra grátis efetiva em todas as situações. Segundo, eu não consigo patentear um serviço. O serviço em si, eu não consigo. Eu posso patentear algum fator de produção. Cria uma tesoura diferente para o pet shop, vou lá e patentei. Cria uma escova diferente para o salão de beleza, patentei a escova. Mas o serviço de escovação, o serviço de tosa, o serviço de hospedagem, não dá para patentear. Ou seja, meu concorrente pode me copiar com uma certa facilidade. Terceiro, é difícil eu muitas vezes explicar para o consumidor que eu vou entregar. Então a comunicação fica bastante dificultada. É preciso buscar elementos. O que eu vou trabalhar? Aí é que entra muita evidência física. Eu não vou comunicar o tratamento dentário em si, mas eu vou mostrar um sorriso bonito, o resultado. Eu até vou mostrar a minha clínica, o espaço. Eu vou mostrar uma etapa do procedimento com uma pessoa ali sendo tratada. Mas não é o serviço em si que eu estou mostrando, que eu estou comunicando. E justamente por essa dificuldade de comunicação, surge a dificuldade de precificação. Quanto custa um serviço? Vocês vão se formar administradores e administradoras, vocês vão resolver fazer consultoria. Quanto vocês vão cobrar? Como é que vocês vão evidenciar o que vale? É difícil. Tem que ver quanto o mercado está pagando, tem que buscar algum mecanismo para isso. Então, algumas alternativas, algumas possibilidades para a gente superar essas 4 dificuldades. Primeiro, trabalhe da melhor forma possível as evidências físicas. O seu ambiente, a sua fachada, o seu cartão de visita, o seu uniforme, o seu balcão e assim por diante. Mas trabalhe também o que não é tangível mesmo. Os cheiros, a temperatura, os sabores, né? os aspectos visuais ali menos perceptíveis. Né? Se chama marketing sensorial ou experiencial. Outra questão, tenta criar vínculo, gente. Tenta fazer algum tipo de evento, tenta criar alguma situação em que você engaja, em que você envolve o seu consumidor. Não só pelo serviço, né, mas pela situação. E aí você cria os tais dos vínculos emocionais. E por último, você precisa criar uma imagem consistente. Lembra lá da questão do fator de credibilidade, tá? Do fator de confiança. Se de alguma forma você consegue trabalhar bem essas 4 coisas, não é que você acaba com esses 4 problemas, mas você minimiza, tá? Você facilita a gestão do dia a dia. Senhores e senhoras, isso é uma pincelada geral sobre intangibilidade. Não vamos fazer atividade, não deu tempo, né? Era só uma atividade de reflexão aqui sobre
como é que a gente pode pensar e propor atividades, evidências físicas para alguns negócios. Então, falamos, brevemente recapitulando aqui, de cultura de serviços, de orientação para o cliente, de customer success, sucesso do cliente, e aí entramos em tangibilidade. Alguma dúvida? Alguma questão que tenha ficado? Algo que eu não tenha explicado adequadamente? Se não, pessoal, obrigado pela presença. Ótimo final de semana, bom descanso. Aproveitem aí enquanto não veio o dilúvio, se Deus quiser não virá. E é isso. Semana que vem a gente fecha esse conteúdo de marketing de serviços. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, professor. Obrigada. Bom final de semana. Obrigado, você também, Shelly.